Olá, hoje eu vou mostrar como funciona um jogo de adivinhação em Clojure utilizando a programação funcional. Meu nome é Hugo Vinícius, minha equipe é composta por mim, por João Batista e por João Gabriel. Esse sistema foi feito para a disciplina de paradigmas de linguagem, do professor Tasso Trindade. E como é que ele vai funcionar? O sistema deve funcionar da seguinte forma: o sistema vai gerar um número secreto entre 1 a 100. O jogador deve tentar adivinhar esse número. A cada tentativa, o sistema informa se o número é maior ou menor. O jogador tem até 8 tentativas para acertar. O jogo termina quando o jogador acertar ou quando as tentativas acabarem. Ou seja, vamos supor que o sistema gere um número lá pra gente, 80. E a gente pede pro jogador tentar acertar esse número. Aí ele chuta lá 50. A gente vai dizer, o sistema vai responder pro jogador, né? Que o número escolhido é maior do que isso. Aí o jogador diz lá 70, ele vai dizer maior. Aí o jogador diz 90, ele vai dizer menor. E assim sucessivamente. E até o jogador acertar que o número correto é 80, ou até que as tentativas dele acabem. A gente vai entender melhor quando estiver na prática. Mas por que a gente escolheu esse projeto específico? Porque a gente vai conseguir aplicar muitos conceitos de programação funcional, como o MELP, o filter, o reduce e o recursion. Agora vamos parar um pouquinho para analisar o código e mostrar como é que a gente chegou nesse resultado. Primeiro aqui a gente atribuiu uma variável de número secreto e fez ela gerar um número aleatório entre 1 e 100. Aí depois a gente criou aqui tentativas máximas, que a gente escolheu 8, que são o número máximo de tentativas que o jogador vai poder realizar durante o jogo. E aqui a gente tem algumas funções. Primeiro a gente tem a função de verificar tentativas, que no caso como é que ela vai funcionar? A gente tem aqui um conde, que a gente vai verificar o número que o usuário digitou e a gente vai ver. Se ele for igual ao número secreto, vai retornar acertou. Se ele for menor que o número secreto, vai retornar que o número precisa ser maior. E se caso contrário, nesse else aqui, que no caso se o número for maior, ele vai retornar que o número precisa ser menor. Aí aqui em mostrar tentativas, o que é que vai rolar? Ele vai percorrer uma lista de tentativas e mostrar os números que foram digitados. Nesse mostrar tentativas aqui. Aí aqui em tentativas longe, o que é que ele vai fazer? Aqui a gente vai usar um filter que vai servir para selecionar o número de uma lista. A função ela vai retornar apenas os números que estão muito longe. Ou seja, a gente vai, vamos supor que o número secreto ela é 20. E aqui o número que digitou foi 90. O número está acima de 20 dígitos ou abaixo de 20 dígitos de diferença, de longe do número secreto. Então ele vai captar esse número e vai botar separado. Isso tudo vai ser funções que a gente vai usar na amostra final do programa. Você vai entender direitinho quando a gente rodar e a gente vê direitinho. Por enquanto, vamos acompanhar aqui as funções. Aí a gente tem também a função de total tentativas, que o que ela vai fazer? Ela vai percorrer toda a lista e incrementar um contador em cada elemento. E no final ela vai retornar o total de tentativas realizadas. Ou seja, só para a gente saber quantas tentativas foram realizadas até a gente chegar naquele resultado final lá. Aí aqui a gente tem classificar tentativas. E como é que vai funcionar esse classificar tentativas? A gente vai pegar cada tentativa aqui e vai comparar. Se a tentativa for menor que o número secreto, a gente vai selecionar essa tentativa e vai colocar que ela tá abaixo do número secreto. E se ela for maior, a gente vai botar que ela tá alto. Isso também tem a ver com algo que a gente vai utilizar lá na saída de resultados, que a gente vai fazer uma tabelinha com os números que a gente botou e vai botar se ela estava abaixo ou estava alto. E aqui tem um else, que caso o valor n aí seja igual ao resultado, a gente vai botar que está correto. Que não está baixo nem alto, né? E aqui a gente tem a diferença do secreto. Que o que é que vai ser nessa nossa função? Aqui ele vai utilizar um map, mas com o objetivo de calcular a distância de cada tentativa até o número secreto. Para cada número é calculada a diferença absoluta em relação ao número correto. Ou seja, a gente vai pegar lá, por exemplo, o número 50, foi escolhido, a gente botou 40. Ele vai botar que a diferença está de 10 dígitos apenas. Isso é algo que a gente também vai mostrar na saída do código. Aqui a gente tem a leitura do usuário. Como vai funcionar essa leitura do usuário? A gente vai ter aqui uma função de ler número, que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai botar para o usuário digitar um número entre 1 a 100. Aí ele vai verificar o número que o usuário botou e vai verificar se realmente é um número de 1 a 100. Se não for um número de 1 a 100, ele vai botar que o número que o usuário digitou é inválido e a gente vai usar uma recursão aqui para voltar e pedir novamente. E isso sucessivamente até o usuário colocar um número entre 1 a 100. Aí aqui no resultado final, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um if para mostrar se a pessoa ganhou ou se a pessoa perdeu. A gente vai ter um print aqui para mostrar o número secreto, ou seja, vamos mostrar para o usuário o número que era o número secreto. A gente vai mostrar o total de tentativas, todos os números que ele tentou, sabe? Até chegar no resultado final. Aí aqui a gente vai mostrar o total de tentativas, quantas tentativas ele
utilizou para chegar naquele resultado. Aqui a gente vai estar mostrando as tentativas muito longe do número secreto. Ou seja, aquele método que a gente mostrou lá na frente, tentativas longe. A gente vai mostrar aqui, por exemplo, todos os números estavam muito longe, acima de 20 ou abaixo de 20 dígitos do número secreto. Aí aqui a gente vai mostrar as tentativas classificadas. Ou seja, vai mostrar cada tentativa dele e vai mostrar essa estava muito alta, essa estava muito baixa, essa estava baixa, essa estava alta. Vai criar uma tabelinha mostrando as tentativas altas e baixas. Já aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter a distância de cada tentativa até um número secreto. E o que é que vai ser aqui? A gente vai ter, por exemplo, o número secreto é 50. A gente, o usuário digitou 40 lá. Qual a distância entre 40 e 50? 10 dígitos. Então a gente vai classificar aqui numa tabelinha também em 10 dígitos. Aqui nessa parte do jogo, o que é que vai rolar? A gente vai ter aqui essas tentativas restantes, que vai pegar o número de tentativas que a gente tem e o que a gente já usou. A gente vai printar aqui, no caso essa função daqui, né? A gente vai printar aqui quantas tentativas restantes a gente ainda tem. E esse let, como é que vai funcionar esse let aqui? Nesse let a gente vai criar variáveis temporárias. E cada variável vai funcionar da seguinte forma. Vê só, aqui o número, ele vai pegar e vai ler o número digitado pelo usuário. Aqui no resultado, ele vai verificar se o número está correto, ou se ele é maior ou menor. E aqui em novas tentativas, ele vai adicionar o número digitado na lista de tentativas, no conde lá. E aqui a gente vai dar o resultado. Que no caso, esse resultado, eu vou mostrar para o jogador se ele acertou ou se ele deve continuar e se o número está maior ou menor. Aí aqui a gente vai continuar e vai ver tipo as condições. Se ele acertou, se o resultado está igual lá, e ele acertou, aí vai mostrar as estatísticas dizendo true, ou seja, mostrando que ele acertou. E aqui, se não tiver mais tentativas, vai mostrar as estatísticas dizendo false, ou seja, para mostrar que ele errou. Ou, se nada disso tiver acontecido e ele tiver número de tentativas para rodar, ele vai continuar jogando novas tentativas. Aí a gente chega aqui no main, e o main é bem simplificado, porque ele só vai chamar as funções que a gente já criou. Ele vai criar aqui uma interfacezinha aqui, só mostrando tipo, o jogo de adivinhar, quantas tentativas o usuário vai ter, e para ele descobrir o número entre 1 e 100. E aqui ele vai chamar o jogar, e aí o jogo acaba, que vai puxar as funções lá de cima e vai fazer tudo isso que eu apresentei. Aí agora a gente vai mostrar para vocês como é que é ele rodando esse código. A gente vai rodar ele no terminal. Meu nome é João Batista e eu vou mostrar o nosso jogo de adivinha rodando no terminal. Logo no início aqui ele fala que o usuário tem 8 tentativas e ele precisa descobrir um número entre 1 e 100. Um número aleatório que o próprio jogo vai gerar. Então aqui ele pede para digitar um número entre 1 e 100. Eu vou colocar um número aleatório aqui, 10. Aí aqui ele mostra que o número secreto é maior do que 10. Então você tem que digitar novamente e aqui mostra a quantidade restante de tentativas. Vou digitar outro, 40. É maior que 40. 70. Maior que 70. 85. Maior. 90. 96. Menor. 93. Menor. 91. Isso. Consegui acertar o número. Aí mostra que você venceu. O número secreto qual era? E os números digitados, que foi 10, 40, 70, 85, 90, 96, 93 e 91. Total de tentativas, 8. Eu consegui acertar na 8ª tentativa. Que esse total de tentativas nós utilizamos a função reduce para gerar ela. Aqui nós temos as tentativas muito longe do número secreto, que foi 10, 40 e 70. Que é as restantes 85, 90, 96 e 93 estavam mais próximas de 91. Para descobrir esses números, nós utilizamos a função do filter. Aqui nós temos as tentativas classificadas, que mostra o valor e o resultado, se ele foi baixo, alto ou correto. Para fazer essa tabela aqui, nós transformamos os dados através da função map. E aqui nós temos a distância de cada tentativa para o número secreto. Para o número 10, a distância foi de 81. Para o número 40, a distância foi de 51. E assim por diante. Basicamente, nosso joguinho. Agora a gente vai entender melhor como funciona a diferença da programação funcional da imperativa.
Primeiro eu quero trazer alguns pontos aqui que são os principais, daqui que tá aqui no slide, mas depois eu quero trazer uma reflexão trazendo muito para o nosso projeto, que eu acho que dá para entender bem a diferença, principalmente porque a gente está muito acostumado a usar a linguagem imperativa, usando a funcional dá para a gente entender realmente no que elas se diferenciam, sabe? Então, aqui os pontos principais que eu trouxe aqui no slide são que a programação funcional, ela não altera a variável, ou seja, elas são imutáveis. Os dados são imutáveis lá nela. E ela também trabalha com funções puras, que sempre retornam o mesmo resultado para os valores de entrada. Além disso, a gente usa funções como map, filter e reduce, que ajudam a trabalhar com lista de forma mais simples e direta. Outro ponto é que a gente utiliza muito recursão no lugar de loops, porque aqui no imperativo a gente está muito acostumado a usar loops, como for, while, e aqui na funcional não. A gente vai usar muito recursão. E no geral, o foco da programação funcional é mais em o que fazer com os dados. Já aqui na imperativa, a gente vai ver que é diferente. Aqui as variáveis são alteradas ao longo da execução do programa, ou seja, não é uma coisa fixa, que nem na funcional. A gente utiliza estruturas de repetição, como for while, que eu falei antes, e o controle do fluxo é feito de forma manual. Ou seja, o programa ele é executado passo a passo e cada instrução diretamente, focando nela de forma manual. Aí aqui também a gente tem que o foco principal é fazer cada etapa do programa. Agora a gente falando de forma mais geral, nesse projeto que a gente utilizou, né, desse joguinho, a gente utilizou a programação funcional, que ela basicamente vai trabalhar com as funções e vai evitar ficar mudando os valores, as variáveis durante o programa. Por exemplo, quando o jogador faz uma tentativa ali, ele não modifica uma lista que já existe, ele cria uma nova lista com novos valores. Além disso, a gente utiliza as funções como map, filter e reduce, que facilita bastante o processo dos dados. Já na versão imperativa do jogo, se a gente fosse fazer uma versão imperativa do jogo, né, a gente daria para perceber que a gente usaria estruturas como o while para controlar o looping, variáveis que são alteradas ao longo do tempo e estrutura como for e if para percorrer e filtrar os dados manualmente. Não seria do jeito que a gente fez ali no nosso programinha funcional. É bem diferente nessa parte, inclusive. Então, no geral, a programação funcional deixa o código mais organizado e previsível, porque ela evita mudanças de estado e trabalha com funções bem definidas. Já na programação imperativa, é mais baseada em comandos e execuções, passo a passo, o que dá mais controle, mas pode deixar o código mais complexo. Então, a principal diferença da programação funcional é que a gente foca em descrever o que queremos fazer com os dados, enquanto na imperativa a gente foca em controlar como o programa vai executar cada passo a passo. Eu acho que deu para a gente ter uma contextualizada legal aqui. Para terminar aqui e ficar bem explicadinho, eu trouxe uma comparação de códigos. Eu peguei um trecho de código que a gente usou no nosso projeto em Clojure e trouxe aqui numa linguagem imperativa, no Java, só para trazer esse exemplo. Dá para a gente perceber muita diferença aqui só de olhar, mas vamos lá. Aqui do lado do funcional, a gente usa a recursão para repetir o jogo e ficar chamando a própria função novamente. Além disso, em vez de modificar a lista, a gente cria uma nova lista aqui usando o conjunto. Do lado do imperativo, a gente usa a repetição, o while, e a lista de tentativas é modificada diretamente com o add aqui. A gente altera a própria lista, a gente não cria outra. Também dá para a gente perceber que no imperativo a gente controla tudo passo a passo, com variáveis sendo alteradas ao longo do tempo. Enquanto isso, aqui no funcional, o código é mais declarativo, ou seja, a gente vai descrever o que acontece, sem controlar cada detalhe da execução. Isso mostra bem a diferença do paradigma funcional. A gente evita mudanças de estado e usa funções, e no imperativo a gente trabalha com mudanças de estado e controle direto do fluxo. Então eu acho que deu para a gente entender direitinho qual é a diferença principal aqui entre o código funcional e do imperativo. Bom, então com essa explicação, acho que a gente termina de abordar todo o projeto. A gente conseguiu aqui desenvolver um jogo simples de adivinhação, mas que explica bem os conceitos importantes da programação funcional. Além disso, também foi possível comparar com o paradigma imperativo, né? E entender na prática as diferenças entre essas duas abordagens. E esse trabalho ajudou bastante a gente a entender como a programação funcional realmente se organiza, como ela organiza melhor o código e facilita o processo de dados. E mesmo sendo um jogo simples, eu acho que deu para a gente ter uma aplicação de vários conceitos importantes aqui de forma prática. Então é isso, professor. Obrigado.